Oi, gente! Eu vou fazer uma aula de um resumão sobre porcentagem. Eu tive essa demanda no Instagram e aí eu vou compartilhar com vocês de forma mais rápida todo o conteúdo que pode abranger porcentagem, tá? Então, primeira coisa, o que é a porcentagem? É a gente acrescentar ou reduzir alguma coisa. E aí, ao invés de eu colocar aquilo com um valor específico, por exemplo, eu fui numa loja comprar algo que custava R$20 e a menina me deu R$2 de desconto, certo? Então, ao invés de fazer isso, eu falo em forma de porcentagem. Eu fui comprar algo e a menina me deu tantos por cento de desconto e algo que era R$20 saiu por 18. Então, a ideia da porcentagem é isso, trabalhar com acréscimos e reduções. E aí a gente usa muito para fazer essas conversões também. É uma unidade específica que a gente usa para generalizar algo. Então, um desconto que eu tive, que foi de 20%, um percentual de nota que eu preciso ter, uma média de acertos que eu quero atingir, tá? Então, e aí a gente precisa falar também sobre as representações. A gente tem 3 formas de representar porcentagem. A primeira delas é o percentual ou percentual, tá? E aí é o que a gente já sabe. Por exemplo, eu tenho 30% de algo ou 70%. Beleza? A segunda forma é fração. É a gente falar essa mesma coisa, só que em fração. Então, por exemplo, 30%, eu tenho 30 partes de um todo. E esse todo sempre vai ser 100. Então, eu tenho 30 sobre 100. 70 sobre 100. E aqui, o que é importante? O que é o meu todo aqui? O meu total. Deu? Deu. Aqui, no primeiro caso, é 100%. No segundo caso, é 100 sobre 100. Eu tenho 100 partes de 100, tá? E aí eu ainda tenho uma terceira representação, que é o decimal. Para chegar nessa representação decimal, eu posso usar a fracionária, beleza? Ou direto, depois que a gente já está acostumado. Então, o que eu faço? Eu quero saber 30% em decimal. Primeiro, eu vou transformar ele em fração. 30 sobre 100. E aí, agora, eu resolvo essa fração. Aqui, eu particularmente amo uma simplificação. Acho que a gente ganha muito tempo, então eu corto 0 com 0. E aí, agora eu vou ter 3 sobre 10, que vai me dar um resultado de 0,3. A simplificação é uma delas, para facilitar aqui, tá? Eu poderia, por exemplo, eu gosto também usar a potência de 10. Nada me impede. Beleza, isso, o 70 seria 70 sobre 100. Vou fazer a mesma coisa, dividir 70 por 100 e vou chegar a 0,7. E o meu todo vai ser 1. Certo? Então, essas representações, elas são importantes. A primeira é percentual, a segunda, a fracionária, e a terceira, a decimal. Podendo chegar até a 1, tá? Aí agora a gente precisa saber como calcular uma porcentagem. Para quem já está acostumado, você tem várias formas diferentes de chegar no resultado. Como eu estou ensinando o beabá, eu vou colocar aqui
da forma que a gente aprende, que seria a regra de 3. Então, supondo que eu quero saber quanto que é 20% de 100. O que eu faço? O meu todo é o meu todo, que é o meu 100%, é o número total que eu tenho. Então, 100 é 100%. 20% é X. E aí eu resolvo essa regra de 3 normal. X vai ser igual a 100 vezes 20 sobre 100. Aqui eu já posso cortar o percentual, que vai ficar um debaixo do outro e também vão se dividir. E aí aqui, porque fica mais cômodo para mim, eu vou cortar os zeros aqui. 0, 0, 0 e 0. Então vai dar 20. 20% de 100 é 20. Aí, supondo que eu quero saber quanto que é 25% de 150. Eu vou fazer a mesma coisa. Quem que é o meu todo agora? 150. Se ele é o meu todo, ele é o meu 100%. Se eu quero saber 25%, eu tenho X. E aí eu faço essa divisão. Regra de 3, multiplico o cruzado. 150 vezes 25 sobre 100. Corto, corto e vou chegar no meu resultado, tá? A gente poderia fazer também, e eu adoro trabalhar com decimal. Por quê? O decimal, o meu 100% é um 1. Então, 150, que é o meu total aqui, ele é igual a 1. E se é igual a 1, na minha divisão, eu vou ter só o número, tá? 25% seria 25 sobre 100. E aí eu vou chegar a 0,25. Na hora que eu multiplico cruzada, eu vou ter que x é igual a 150 vezes 0,25 dividido por 1. E aí facilita, porque isso aqui some, certo? Então, eu particularmente gosto muito de trabalhar com essa forma aqui. Mas você pode escolher qualquer uma das duas, tá? Beleza, então como que a gente calcula? O princípio geral, regra de 3. Certo? Aí eu vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo que a gente pode ter vou colocar com uma redução. Então, supondo que eu fui comprar um livro que custava R$45. Na hora que eu fui passar no caixa, esse livro estava com desconto de 20%. E eu quero saber quanto que eu paguei nesse livro. Atenção na pergunta. Eu quero esse resultado aqui de quanto que eu paguei. Eu tenho duas formas de resolver esse exercício. A primeira é pegando o meu total, 45. Vou abreviar o reais aqui. Ele é o meu 100%. Eu vou descobrir primeiro quanto que é 20%, certo? Que é o meu X. Eu vou fazer essa multiplicação cruzada, regra de 3 simples. 45 vezes 20 sobre 100. Eu amo simplificar, corto aqui. 45 vezes 2
90 dividido por 10, 9. O meu desconto foi de R$9. Então, eu paguei no meu livro R$45 menos 9. E aí, eu vou chegar num resultado de R$36. Beleza? Uma outra forma que a gente tem é a seguinte. 20% foi o desconto que eu tive. Se eu tive um desconto de 20%, eu paguei por esse livro 80%. E aí eu faço a minha regra de 3 com isso aqui, tá? Então, quem que é o meu total? Não muda. R$45. E ele é o meu 100%. Eu quero saber quanto que eu paguei. Em percentual, esse valor que eu paguei foi 80%. Então, aqui eu tenho 80 e aqui o meu Y. O Y vai ser igual a 45 vezes 80 sobre 100. Vou cortar. E aí, eu tenho que chegar nos mesmos R$36. E isso daqui já é o meu resultado, ok? Então, isso daqui seria para um desconto. A gente encontrou o resultado do desconto em reais e depois eu converti aqui para fazer a subtração. Ou eu faço direto pegando o que eu paguei, beleza? E aí, a gente tem uma possibilidade que é de aumento. Então, como que eu vou fazer essa possibilidade de aumento? Supondo que eu fiz uma prova e tirei lá na prova 7,1 em 10, tá? Eu tinha uma prova de 10 pontos e eu tirei, primeira nota, 7,1. Só que aí, quando o professor estava corrigindo, a gente descobriu um erro na correção dele. E aí, a minha nota, que era de 7,10, passou para 8,5. Eu quero saber quantos por cento a minha nota aumentou. Galera, aqui tem uma pegadinha. Por quê? A prova vale 10 pontos. Só que eu quero saber quantos por cento a minha nota aumentou. E qual que foi o meu resultado inicial? A minha nota inicial? O 7,10. Então, o meu 100% é 7,1. Certo? E aí, eu quero saber quanto que é 8,5 em porcentagem. Então, eu vou fazer aqui 8,5 vezes 100 sobre 7,10. E aí, eu vou encontrar um resultado de 19,71, se não me engano. Desculpa, gente. Eu vou encontrar um resultado de 119,71. Eu já tinha 100%, o meu acréscimo foi de 19,71%. Aproximadamente 20%. Beleza? E aí, galera, se a gente quisesse, nós poderíamos fazer aqui em forma de percentual, de decimal também. 7,10 é o meu 1, x, ó, 8,5
é o meu X. Eu vou encontrar 1,1971. Beleza? Então, com isso, a gente fecha o básico de porcentagem. A gente precisa saber, então, as 3 formas de representação e como resolver. No que eu acho que a gente peca? Na pressa. Então, às vezes, a gente tem um exercício que parece fácil e aí a gente quer fazer de cabeça. E aí, ao invés de fazer esse passo a passo aqui, ó, fazer regra de 3, a gente quer passar o carro na frente dos bois e acaba errando por bobagem. Então, a não ser que você esteja muito fera em porcentagem, eu aconselho a fazer essa conversão aqui o tempo todo. É melhor perder tempo, né? Perder tempo fazendo, do que correr o risco de errar na prova, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero ter conseguido passar para vocês o básico de porcentagem. E caso vocês não tenham compreendido alguma parte, pode me mandar um e-mail, pode me contactar, que eu vou reexplicar para vocês. Vou fazer de tudo para ajudá-los a realmente entender esse conteúdo, porque ele é bem cobrado em provas de vestibular, de concurso, além de ser uma matéria que a gente usa no nosso cotidiano. Toda hora a gente precisa de porcentagem para alguma coisa, tá bom?